Programa Já que estamos no ar. Oferecimento Center Box. Tudo de bom pra você. Muito boa noite Brasil, sejam todos bem-vindos e já que estamos no ar, hoje é terça-feira, hoje é dia de Vim Te Contar e temos muita coisa para conversar, tem muita coisa para te contar, tem muita coisa para a gente saber o que é mesmo que está acontecendo. Se você não estava entendendo bem, você vai entender tudo hoje, né? Então, para fazer esse debate aqui, eu trouxe alguns amigos que eu quero dar uma boa noite. Então, primeiramente aqui para ela, grande professora Magda Lima de volta. Tudo bom, Magda? Então, vocês ouviram ela aí que eu não ouvi aqui não? Hã? Ouviu? Ninguém responde, que legal. Ô, Germano, vocês ouviram a Magda? Isso que eu tô querendo saber. Ah, então fala novamente, Magda. Ninguém ouviu. Dei boa noite, agora sim. E disse que já estou me sentindo tão em casa que vim até de rasteirinho. É isso mesmo. E hoje, Germano Bran, ele está aqui com a gente, ele que é escritor. Prazer você estar aqui com a gente pela primeira vez, né, amigo? Primeira vez, eu agradeço o convite, obrigado. Então, com a gente aqui também, olha só, Miriam Gondim, ela é presidente da ASCOL aqui, né, de Fortaleza. Então, é um prazer muito grande você estar aqui com a gente pela primeira vez também, né, amiga? Sim, é a primeira vez e eu espero que não seja a última. É um prazer grande estar aqui. Então, aqui com a gente, Odaí, grande Odaí, esse gaúcho, tchê, o homem que faz um churrasco gostoso demais, rapaz. Tem que convidar a gente, né, pra ir no churrasco, né? Então, amigo, tudo bom? Boa noite. Boa noite a todos vocês. Mais uma vez aqui no programa, já que estamos no ar. Você que está aí no canal 17, no Instagram, vai compartilhando aí com seus amigos, porque o assunto vai rolar solto aqui. Também vamos falar de churrasco, que logo vem por aí, Jaque. Oh, coisa boa. Então, pronto. Mas antes, vamos entrar aqui em alguns assuntos polêmicos, né? Hoje a gente resolveu começar o nosso Vim Te Contar falando sobre o caso do deputado Daniel Silveira, né? Que é um caso que está revoltando realmente muita gente. Opa mesmo. Então, hoje é o seguinte, hoje você não está entendendo bem o que é que está acontecendo, por que tudo está acontecendo com ele, né? Algumas pessoas são a favor, outras pessoas são contra. Hoje você vai entender mais ou menos, é só você ficar com a gente. Então, coloca aí a primeira notícia sobre esse caso. Alexandre de Moraes define multa a Silveira. Manda Lira marcar a instalação... Opa! Pode voltar. Manda Lira marcar a instalação de tornozeleiras e abre inquérito por desobediência. O valor da multa diária será de 15 mil, caso o deputado Daniel Silveira continue se recusando a ser monitorado por tornozeleira elétrica. Moraes também ordenou que o Banco Central bloqueie contas bancárias ligadas a Silveira para garantir pagamento da multa, caso ele se materialize. Então é o seguinte, esse caso aí está revoltando o deputado. Está muito revoltado, ele já deu várias entrevistas realmente falando sobre isso. E assim, será que o Xandão tá certo ou tá errado, professora Magda? Acho que por tudo que a gente já vem conversando há algum tempo, né? Chega um momento em que os fatos são tão estarrecedores que a gente fica até sem palavras para qualificar as atitudes desse senhor. Eu não sei como esse rapaz, esse deputado, ele tem tido maturidade, controle emocional para suportar tudo isso, né? Porque você ser perseguido, você ser injuriado, você ser acusado de crimes inexistentes, porque não existe crime de ideia, não existe crime de posicionamento político, né? Nem tampouco de discurso. Isso é inadmissível. E o que tem acontecido chegou a um ponto do inaceitável. A grande questão é quem vai agir em defesa do Daniel Silveira e de tantos outros que estão sendo vitimados e perseguidos por Alexandre de Moraes, né? Qual é a instância, em termos jurídicos, que pode agir quando o próprio Supremo, quem deveria fazer esse papel de proteger o cidadão, tem atuado como algoz?
Então, eu deixo esse questionamento aqui até para a gente discutir um pouco essa questão, né? Mas o Daniel é apenas mais um, porque a perseguição é mais explícita. Tantas e tantas outras pessoas que não têm tanta visibilidade, nem tanta publicidade quanto o Daniel, também estão sofrendo as mesmas perseguições. A gente se pergunta até quando? Por que quem de direito não age e o que nós poderíamos fazer para nos proteger em relação a essas atrocidades, né? Germano. Eu acho que tudo isso começou quando o Bolsonaro nomeou o Alexandre Ramagem para a PF e o Alexandre de Moraes, impediu, né? Quando eu vi aquilo, eu estava assistindo de camarote em casa, quando eu vi que o Bolsonaro aceitou, eu pensei, não, ele deve ter sido aconselhado a aceitar, porque ele invadiu a prerrogativa do presidente da República, que pode nomear, não é, o diretor da PF. E ele aceitou. O Bolsonaro é uma pessoa de muita boa vontade, a gente vê isso, né? Ele queria fazer um governo proativo, um governo bom mesmo para o país. E alguém disse, não vamos entrar em conflito com as instituições, os três poderes, aceita, vamos guardar isso, depois isso passa. Na minha visão, tudo começou ali. Não é rabo preso? Hã? Será que não é rabo preso? Eu acho que não, eu acho que foi um conselho, tipo, não vamos criar um conflito entre os poderes. E como ele aceitou, o que é que uma pessoa covarde, porque esse ministro está agindo com covardia, Sim. né? O que é que um covarde faz? Ele começa a bater numa pessoa, a pessoa não reage, ele continua batendo. Ainda, né? O que é que aconteceu depois daquele dia? Depois daquele dia, ele começou a caçar todos os apoiadores do presidente da República. Inclusive, fechou programas como Terça Livre. O Alan dos Santos mora nos Estados Unidos, exilado, prendeu caminhoneiros. Ou seja, tudo começou ali. Agora, para voltar e desfazer tudo, essa é a grande questão, né? Miriam. Bom, eu acho que o mais grave é que o papel do ministro do Supremo Tribunal Federal é garantir a Constituição, a aplicação dela. E o que nós estamos vendo é um ataque à própria Constituição. No artigo 53, qualquer político, seja ele deputado ou senador, tem a prerrogativa de poder falar, dizer, discursar o que quiser. Se a gente for voltar atrás, ver na época do Joaquim Barbosa, né, na época que o Lula foi condenado, a primeira vez, falou-se horrores dele. A esquerda bateu com força nele. E nem por isso o ministro tomou nenhuma atitude autoritária. Por que agora? Eu acho que o nosso Alexandre, né, o Xandão, ele tem um viés ditatorial. E é disso que se trata. Eu fico preocupada com o que está por vir. Porque caso haja um retrocesso, né, nas eleições, que eleger um condenado, para mim é um retrocesso, a gente não sabe o que será de nós, pobres mortais, que tiver a coragem de abrir a boca e de reclamar. Eita, e aí, Gaúcho Tchê? E você? Eu vou me abster. Me abster dessas atrocidades que têm acontecido. Foi feita uma síntese muito, muito bem elaborada aqui, pelos três parceiros de debate. O principal papel do Supremo Tribunal Federal é ser, sim, guardião da Constituição. Mas não é o que vem acontecendo. E a independência de poderes, não só o Xandão, que nós estamos comentando agora, mas outros ministros têm nos presenteado, mas presente grego, com decisões que vão contra a Constituição. Cadê a independência dos poderes? Cadê o respeito que todos nós tínhamos lá na nossa infância, enquanto colegiais, pelos tribunais, pela justiça? Nós não temos mais, mas por quê? É culpa da população que está melhor esclarecida, está esse fator de estar mais esclarecido, nós até podemos entender que também sim, mas não, quem está fazendo com que nós tenhamos aversão ao STF, principalmente, mas tem outras situações em termos de justiça que acontece por aí que nós não queremos,
É eles próprios, pelas decisões erradas, pelas decisões contra a democracia. E, pior de tudo, tentando colocar à sua frente a defesa da democracia. Vamos raciocinar. Vamos raciocinar. Vamos lá. Porque tem muita gente que não entende bem, né, o que está acontecendo realmente. Então, o que a gente fez? A gente fez um VT que trouxe desde quando, né, o deputado Daniel fez o vídeo, que na verdade o que foi esse vídeo? Foi uma live. Ele, na casa dele, pegou, começou a falar lá com os eleitores dele. Falou tudo o que ele acha, falou tudo o que estava acontecendo realmente das atrocidades, né? Pessoas já tinham sido presas por crime de opinião. Então ele começou a falar. Ele é carioca, então carioca geralmente fala nome feio mesmo, assim e tal. Mas isso não quer dizer que é crime também. Eu só estou falando que ele estava num momento com muita raiva, de fato, né? E ele fala muita coisa de muitos políticos, e principalmente dos ministros, né? Então, assim, por conta dessa fala dele, né, que ele tem realmente, ele pode falar o que ele quiser, mas por conta disso, Xandão chegou e disse, não, eu vou prender ele, tá pensando que ele é quem? E aí a Constituição, o que foi que ele fez? Ele rasgou total. Então é o seguinte, você vai ver lá no início, a primeira prisão, você vai ver um pouco da fala desse vídeo, que se você quiser ver esse vídeo tem mais de 20 minutos, você pode ir lá na internet, no YouTube, tem lá a polêmica fala do deputado Daniel Silveira, né, que fez com que ele fosse preso. Você vai ver esse vídeo por inteiro, e você vai ficar bem impressionado com muitas coisas que ele fala lá. Né? E aí, pronto. Então, você vai ver até hoje o que está acontecendo com o Daniel. Então, olha só esse VT. O deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio, foi preso em Petrópolis, na região serrana, ontem, pouco antes da meia-noite, por volta de 11h20 da noite. E ele chegou a gravar um vídeo dentro de casa, já com a Polícia Federal, na sala da casa dele, falando aí sobre a prisão. Vamos ouvir um trecho. Bom, quando eu falo que as coisas aqui no Brasil não estão certas e há algo de muito errado, ninguém acredita. Nesse momento, 23 horas e 19 minutos. Polícia Federal aqui na minha casa, estão ali na minha sala, deixei-os entrar, convidei-os para que entrassem, anulei a minha prerrogativa de deputado federal, permitindo que eles entrassem na minha casa a esse horário, com um mandado de prisão expedido pelo Alexandre de Moraes. O deputado federal Daniel Silveira chegou aqui à sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro por volta de 1h30 da manhã, chegou num carro então da Polícia Federal e acenou para os jornalistas. Marcão, a prisão do deputado foi determinada ontem no fim da noite pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, depois que Daniel postou um vídeo na internet insultando os ministros da corte. Na decisão, Alexandre de Moraes determinou que a prisão do deputado fosse feita, abre aspas, imediatamente e independentemente de horário, por tratar-se de prisão em flagrante delito. Você vê, Oswaldo Eustáquio, jornalista que vocês chamam de blogueiro, foi preso pelo Xandão do PCC. Foi preso aí, está aí preso ilegalmente. Eu tive acesso ao diário dele. Sabia, Alexandre de Moraes? Eu tive acesso ao diário dele, manuscrito na prisão, dos agentes que o torturaram. Sabia que eu sei? Sabia que eu sei que um chegou no ouvido dele e falou assim, a nossa missão é eliminar você. Sabia que eu sei? Eu sei. E eu sei de onde partiram essas ordens. Porque você acha que eu estou blefando? Por que, Alexandre? Você ficou porque mandou a Polícia Federal na minha casa uma vez e não achou nada? Na minha quebra de sigilo bancário e telemático? É claro que tu não vai achar, idiota. Eu não sou da tua laia. Eu não sou da tua trupe. Agora, ilegal a gente não vai ter nada. Será que você permitiria a sua quebra de sigilo telemático? A sua quebra de sigilo bancário? Será que você permitiria a Polícia Federal investigar você e os outros 10? Aí da Supreminha? Você não ia permitir. Vocês não têm caráter, nem escrúpulo, nem moral para poder estar na Suprema Corte. Porque o Vilas Boas disse que a população deveria ser consultada. Olha, tudo que é de relevância nacional, Faquin, você sabe que de relevância nacional e que é de importância para todo o povo, existe um dispositivo chamado plebiscito. Eu sei que você sabe. É basicamente isso que o general quis dizer. Se é de relevância e interesse nacional, convoque-se então um plebiscito. Chama a população, chama as instituições para participarem de uma decisão que não cabe ao STF. Ao STF, pelo menos constitucionalmente, cabe a ele guardar a Constituição. Mas vocês não fazem mais isso. Você e os seus 10 amiguinhos aí, amiguinhos, não guardam a Constituição.
Só que eu sei muito bem com quem vocês andam, sei muito bem o que vocês fazem. Lembro, por exemplo, quando eu tive aquele celular, meu outro celular apreendido, né? E eu deixei levar porque eu queria que os meus apoiadores vissem que eu não tenho nada a dever, nada a temer. Por isso, entreguei meu celular mesmo, ignorando o artigo 53 da Constituição, né? O que dá a minha prerrogativa como parlamentar e representante do povo. Mas a parcela que eu represento, Faquinha, eu ignorei o artigo 53, a emenda constitucional 35 de 2001, que deixa o texto ainda mais abrangente, né, mais fortalecido para que eu possa representar a sociedade. Eu entreguei o celular. Né, levaram o celular, a Polícia Federal levou um celular e um papelzinho lá que estava anotado algumas falas de uma live, como essa aqui. Talvez alguém me pergunte, eu vou ali, anoto um ponto para poder lembrar. E naquele dia eu tinha falado. Aí, Faquinha, quando foram levar o meu celular, poderia. Né, podia, na verdade. Ninguém falou nada, ninguém mandou um ofício dizendo não, é relacionado ao mandato. Mas quando foram apreender do José Serra, rapidamente, quase que num estalar de dedos, Toffoli foi lá e de ofício não pode apreender o celular do José Serra, não pode apreender, né, o notebook do José Serra, são relacionados ao mandato. 2 pesos e 2 medidas não dá, né, chefe? Você vai lá e coloca que um pode e outro não pode. Acontece que no meu celular não teria o conluio do crime com vocês. No do José Serra, ia ser muita coisa, né? A Polícia Federal ia ficar em um impasse gigantesco. Ia ter a prova, a materialidade dos crimes que vocês cometem e vocês teriam que aprovar ou não essa investigação. A Polícia Federal ia ter que agir, não ia? É claro que vocês não querem ficar nas mãos de delegados federais. O deputado Daniel Silveira colocou tornozeleira na quarta-feira que o Banco Central bloqueasse as contas bancárias ligadas a Silveira para garantir o pagamento de uma multa diária de R$15 mil, caso o deputado continuasse se recusando a ser monitorado por tornozeleira eletrônica. Silveira é réu no Supremo, acusado de estimular supostos atos antidemocráticos e ameaçar instituições, entre elas o STF. Augusto. O que é que podia fazer o Daniel Silveira diante da solidão a que ele foi condenado pelos colegas? Tá? Com exceção de poucos deputados que não perderam a bravura, o Congresso, tá? Não a Câmara, o Congresso inteiro reagiu de um modo que a gente não sabe se causa pena ou asco, né? A coisa tenebrosa. O Alexandre, isso é que é avançar em direção ao penhasco. Multa de 15 mil por dia, bens bloqueados. Com base em quê? Com base em quê? O Alexandre hoje é um fora da lei, que faz o que quer e que ameaça todo mundo. Enquanto não houver reação, ele vai continuar fazendo isso. E daqui a pouco ele assume, repito, o Tribunal Superior Eleitoral. O Supremo, em muitas ocasiões, não respeita a Constituição Federal. O epicentro da crise política brasileira está no Poder Judiciário. Quando o ativismo vem de baixo, recurso. Agora, quando vem de cima, artigo 49, inciso 11 da Constituição Federal, que diz que compete ao Congresso Nacional zelar pela sua competência privativa legislativa frente à invasão por outros poderes. Meu pai foi colocado em xeque quando falava do artigo 142 da Constituição Federal. É interessante, se a gente pegar o 142, ele está em que título? Da defesa do Estado e das instituições democráticas. O Constituinte previu situações em que seria necessário alguma coisa que colocasse os 3 poderes de novo em harmonia. O que não se concebe é se dizer que o Judiciário seria o poder moderador. Um dos poderes não pode ser, ao mesmo tempo, poder, ele ser o problema e ele ser a solução. Nunca foi aprovado pelo Congresso Brasileiro qualquer norma que autorizasse o aborto. Vem o Supremo e entra nessa esfera, abrindo não só do anencéfalo, aquela decisão de uma das turmas do Supremo dizendo que até o 3º mês era possível. Assim, ativismo claríssimo. A questão da união homoafetiva. A Constituição é claríssima, é casamento de homem, o matrimônio é entre homem e mulher. Se quer mudar, então que mude o que foi feito na França. A sua palestra foi uma música para os nossos ouvidos. As suas reflexões foram importantíssimas neste momento da política, da vida nacional. Claro, o ministro Alexandre de Moraes já desbordou todas as legalidades constitucionais e tem a mídia aplaudindo isso ainda, gente. Vocês não vão acordar, não? Vocês não estão vendo que é o único ministro fazendo um bando de atrocidade jurídica?
que qualquer aluno do primeiro período de direito sabe que está errado, e vocês estão aplaudindo ainda? Vocês sabem o que está acontecendo? Vocês sabem o que vai acontecer daqui a 10 anos se houvesse escalada por uma única pessoa na corte? Ele tem 8 pedidos de impeachment, 9 com o que eu protocolizei hoje. E eles não aplicam mais a lei, que é pátria, que é o Código Penal e Processo Penal. E está todo mundo aplaudindo, gente. Ele está prendendo parlamentar por opinião. A letra de lei é taxativa, não há interpretação. Qualquer imbecil sabe isso. Desculpem o termo. Quando tem como julgar, ou como tem algum tipo de subjetivação na lei, você pode até interpretar dentro daquele limite. Agora, o juiz Alexandre de Moraes, juiz, não, advogado paulistano catapultado ao cargo de ministro. Quando ele quer fazer a lei à maneira dele, ele preenche uma lacuna com o que ele entende. O magistrado, ele é inimigo do Brasil se ele não conseguir cumprir a lei que é positivada. O magistrado, ele tem que cumprir o que o legislador faz aqui. Ele é escravo da lei que nós fazemos através do voto de vocês. Agora, se vocês aplaudem, né, decisões monocráticas ilegais e inconstitucionais, se vocês aplaudem censura, se vocês aplaudem um avanço totalmente draconiano sobre os outros poderes, vê o presidente da República como é que é perseguido por ele. E vocês vão aplaudir, gente? Pelo amor de Deus. Talvez o que seja mais triste hoje é isso, né? É tipo, quem é da esquerda tá achando ótimo isso que tá acontecendo, né? E talvez quem seja da direita, se fosse com alguém da esquerda, aplaudiria também, né? Eu acho que a polarização tá tão grande, assim, de certa forma, que tá deixando a galera meio cega, né? E assim, a gente tem que também falar aqui do grande Eduardo Girão, que está sendo o único senador que está pegando na mão praticamente de todos. Porque se tem alguém que pode resolver, é o Senado. São os senadores. E a gente volta e muitas vezes não tem nem ideia, né? Para que eles servem, né? Vocês não sabem o quanto que é importante. E ele já tinha pelo menos mais de 27 senadores, né, que realmente estavam lá. Eu até ouvi aqui, eu vou ler para vocês. O senador Eduardo Girão acaba... Esse dia, né? Nesse dia ele tinha conseguido só 27 assinaturas de senadores para ouvir o ministro do STF, Alexandre de Moraes, no Senado. O Estado democrático de direito está sob ataque e é nosso dever reequilibrar as forças, pois um poder está avançando sobre o outro. Magda, eu sei que você tem as suas ressalvas com o Eduardo Girão, mas... não falando dessa cegueira que eu acabei de dizer, não é? Assim, pelo menos é uma pessoa que está querendo mudar, que está querendo fazer alguma coisa, não é? Sem dúvida. E o fato dele ser um recém-eleito senador, isso diz muito, né? Mas o que a gente precisa refletir também é que até 2009, por volta de 2009, não existiam casos de solicitação de impeachment de ministro do Supremo, né? Os 3 mais solicitados em termos de impeachment é Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Dias Toffoli. E os 3 consta dentro das solicitações os mesmos crimes: abuso de autoridade, ativismo político ideológico e corrupção. Tá? E a sociedade não faz absolutamente nada? Faz. Eu acho que o 7 de setembro já deu o recado que nós queríamos. Nós somos uma sociedade desarmada. E o que nós adiantou, não temos para ir exatamente. A gente não tem mais para onde ir. A gente já está, todo mundo já está sem saliva, rouco de tanto reclamar, de tanto falar. E olha o que isso tem acontecido. Nós estamos nas mãos de um Senado. Esse mesmo Senado que durante a pandemia inventou e forjou, né, uma CPI fraudulenta, desrespeitosa e que tentou desqualificar profissionais sérios, né, de uma índole que até então jamais tinha sido, né, maculada. Então é este mesmo Senado que vai nos garantir alguma coisa? Não creio eu, né? Creio sim que a iniciativa do Eduardo Girão é louvável, né? Tenho esperança de que isso possa influenciar e se refletir em alguns pares, mas a maioria absoluta já disse é que veio, né? São velhas raposas dentro da política, não há nenhum comprometimento com os interesses da nação brasileira, eles estão ali atuando de forma corporativista, defendendo os seus próprios interesses econômicos. Um homem como Renan Calheiros continuar ainda infiltrado na política brasileira, eu creio que isso é pauta para reflexão sobre nós, eleitores, sobre quem os coloca lá e não necessariamente eles, porque eles são o que eles são.
eles nunca tentaram acobertar a falta de índole moral, de discernimento, de ética, de comprometimento com a sociedade. E, mesmo assim, eles são reeleitos de forma, né, contínua e permanente. Então, é a autorreflexão sobre quem é o povo brasileiro, né, e o que está por trás de tudo isso. Ô, Germana, a gente olhar o Senado, né? E eles, por exemplo, não votarem a favor. Isso aí mostra muito mais quem eles são, na verdade, né? Isso que a Magda acabou de falar. É ou não é? Mostra quem eles são, né? Mas o que mais me choca, eu não vou nem entrar muito no Senado, porque a gente já está meio sem esperança, né, com relação a esses senadores. Mas o que mais me choca mesmo é a imprensa. Isso me choca muito. E os artistas, os chamados artistas. Mas são pagos, amigo. Né? Que é proibido proibir, não é? Ah, quando é para no caso deles, né? Exatamente. O jornalista investigativo, embora seja um pleonasmo, porque eu não conheço nenhum jornalista que não seja investigativo. É verdade. Né? Mas se conceituou do jornalista investigativo de ir atrás de notícias bem escondidas, eu sempre gostei muito disso, né? E eu vejo hoje essa imprensa, sabe, batendo palma para a censura, né? E eles diziam que lutava contra a ditadura militar a favor da democracia, o que a gente soube, a gente era muito alienado, diga-se de passagem, né? A gente estava vendo novelas, né, vendo futebol, e ninguém sabia de nada de política, né? Quando a gente acordou, a gente passou anos sendo enganados de que eles haviam lutado pela democracia durante o regime militar, e não foi isso que aconteceu, né? Então a gente acordou, a gente está aqui acordando, mas a gente acordou para quê? Para aplaudir isso? Não, a gente tem que continuar indo para a rua mesmo, só que a gente está indo assim, não está vendo muito resultado, né? Mas mesmo sem ver resultado, a gente não pode desistir, a gente tem que continuar acreditando. Se a gente tivesse mais uns 5 Eduardo Girão lá no Senado, você acha que já poderia ter uma grande reviravolta aí no Brasil? Eu não arriscaria dizer uma reviravolta, sabe? Eu acredito que o voto ele pode garantir uma melhoria. As eleições estão aí. Se, por acaso, elas acontecerem dentro da lisura, da transparência, né? Que a gente não sabe, isso é uma incógnita ainda, né? É capaz a gente conseguir. Mas as organizações partidárias hoje, elas tentam garantir que apenas os mesmos candidatos sejam aqueles eleitos. Cria uma dificuldade enorme para você oxigenar, né? Isso aí é uma questão muito grave. Eu concordo com a Magda, concordo com o Germano quando falam da imprensa, né? Que a imprensa parece que nunca leu George Orwell, não tem noção do que pode acontecer com ela, porque a ditadura ela vem aos poucos. Esse tipo de ditadura não é mais aquela revolucionária que se pega na arma. É uma ditadura mais silenciosa, mais vagarosa. O Plínio Corrêa de Oliveira ele chama que tem 2 tipos de revolução: a revolução rápida e a revolução lenta. Então, nós estamos sendo vítimas de uma revolução lenta que está transformando nosso país numa ditadura. E a imprensa, que poderia ser o parceiro da população, do povo, está contra o povo, não está reagindo. Era talvez o poder moderador que desse a condição de abrir a mente de grande maioria. E outro aspecto também que a gente não pode esquecer é a educação. Enquanto a educação for apenas doutrinação, nós não teremos eleitores capazes de fazer escolhas certas. Eu não estou aí defendendo A, B ou C, mas se discutir política e não quantos milheiros de tijolo eu vou ganhar, certeza, caso eu vote em A, B ou C. Certeza. Agora, vocês falaram da imprensa, né? Mas, assim, gente, para vocês que não entendem o porquê que isso acontece, eles ganham dinheiro desses políticos. Então, quando realmente o novo presidente chegou, cortou muita verba de muita imprensa. Você não tem noção, não, mas é muita mesmo. Fora que a própria toda poderosa Globo, né, foi pedido que pagasse todos os impostos que estavam em atrasos e são muito altos. Então, se você é dono de uma grande rede
de imprensa, você vai ser a favor de uma pessoa que faz isso com você, que quer mexer no seu bolso? A pessoa chega querendo pegar R$1 do teu bolso, tu não vai ficar todo assim? Imagina quando a gente fala de bilhões, né? Aí você vê, não, mas os artistas perderam e muito. Essa tal Lei Rouanet, agora eu desafio agora, qualquer um que esteja me assistindo, né? Antes de passar aqui para o grande Odair, que também é artista, ele vai entender bem o que eu estou dizendo. Eu desafio qualquer pessoa que esteja me assistindo, que seja humilde e que diga, eu fui beneficiado com a Lei Rouanet. Eu duvido, sabe por quê? Porque é uma coisa tão difícil. O projeto a se fazer, primeiro, né? A gente está falando sobre isso uma vez, né, Germano? Primeiro, o projeto já é difícil de fazer. Né? Para você conseguir aquela verba, aí o que você vai fazer? Você precisa conhecer donos de grandes empresas. Porque quem paga, não é assim, você chega lá, é o governo que vai te dar, não. Vamos supor, eu fiz meu projeto muito bonito, né? Que no caso eu teria que contratar alguém, uma Magda da vida, né? Algum estudioso que faz esse tipo de projeto, porque você já tem que ter esse conhecimento, vamos lá. Aí faz o projeto bem bonitinho, dentro dos trâmites que tem que ser daquela forma. Levei para lá, foi aprovado. Ixi, ganhei aqui 1,5 milhão. Tá no papel. Aí eu tenho que ter o conhecimento de grandes empresários. Olha só como é fácil. Eu chegar lá no dono da M. Dias Branco, oi, tudo bom? Me recebe aí, Jaque Lima. Estou aqui com esse projeto. Aí é o seguinte, em vez dele pagar os impostos dele, ele vai, Jaque, beleza, eu vou pagar aqui 600 mil, em vez de pagar meus impostos, eu vou pagar para ti. Você acha que isso é fácil? Sinceramente, é fácil? É não. Agora, se eu fosse, vamos supor, a Anitta, era fácil para mim? Com certeza, né? Eu já tenho aí um monte de empresa que me patrocina, então eu estou dando um exemplo da Anitta. Porque quando a gente fala de grandes artistas, esses mesmos artistas que eu fico revoltada, que eles falam do teatro, por exemplo, né? Que o teatro, morreu o teatro, sem a Lei Rouanet. E o público que vai? Não paga o ingresso, não. Porque eu conheço vários amigos humoristas, por exemplo, que vivem disso. Vai lá no teatro, faz o seu show, não sei o que, e ganha, e até brinca. Eu tô ganhando dinheiro de vocês. E é isso, o trabalho dele é esse, você vai porque esse aqui você pagou. Não, mas os artistas, que são os atores, eles querem ir para lá só se for bancado. O que entra de pagantes, né, de espectadores que vão lá, é só para tomar uma. É só uma sobra. Assim é fácil fazer arte no Brasil, né? Quando não atinge toda a população, porque, infelizmente, é isso que acontece. Aí quando você vê esses grandes artistas tudo em contra... Por que será? Mexeu no bolso, né? Você está entendendo agora? Odair, você já foi beneficiado com a Lei Rouanet alguma vez na sua vida? Mas de jeito nenhum. E há muito tempo, Jaque e companheiros aqui de debate, eu não gosto e não chamo mais Lei Rouanet, até porque ela sofreu modificações positivamente. Eu prefiro chamar de Lei de Incentivo à Cultura. Porque a Jaque agora, ela fez uma descrição e argumentou com muita propriedade. Por quê? Porque esses artistas que hoje estão apregoando e virando também as suas metralhadoras contra essas mudanças que aconteceram, eram aqueles que recebiam para um projeto artístico 8 milhões, 12, 15, 30, 35 milhões. E aí iam para a sua cidade, vinham para a nossa cidade e cobravam em 400, 500 reais de ingresso. Verdade. Poxa, mas eles recebiam para isso. Que incentivo à cultura é esse? Que fosse de graça para o povo, né? Para engordar bolso daqueles artistas de elite, esses que estão gritando. São esses artistas. Mas e essa lei de incentivo à cultura, adiante, ela chegava até o bolso? Eu vou falar dos humoristas, sim, porque o Ceará é o maior berço nacional de humorista. Chegava para alguns com quanto? Que não dava para pagar, talvez nem a construção do próprio projeto. Não chegava, gente. Era para aqueles de elite. Isso tinha que acabar, e acabou. E por isso o grande choro, e por isso o grande grito. Voltando um pouquinho na questão do senador Girão.
tenho certeza que a grande maioria dos cearenses, eles têm orgulho do trabalho que o senador Girão está fazendo. Senador de primeiro mandato. Esse cearucho tem orgulho deste senador, pela lisura, pela competência e porque não tem medo de colocar a cara na frente daquilo que defende. Esses são os bons políticos. Está na hora da gente raciocinar. Quem são os bons políticos? Ou quem são aquela safra nova? Quais serão aquela safra nova que virão? Para a gente poder escolher melhor. Gente, cultura para um povo é uma ferramenta muito importante. Lá no sul, no Rio Grande do Sul, Jaque, os alemães e os italianos chegaram em 1823, 24, 1875. E eles mesmo vindo procurar melhores condições de vida, porque estava em crise nos países de origem, eles chegaram aqui com cultura instalada. Tanto que vocês podem comentar assim, mas o gaúcho parece que gosta de ser diferente. Não gosta e não é diferente de ninguém. Não é melhor. Mas essas duas principais raças que povoaram primeiramente e formaram a cultura gaúcha, eles trouxeram cultura já. Se você for ou já passou numa cidade gaúcha, onde a cultura alemã foi que ali se instalou, ela é toda diferente. Os trevos que a gente chama lá, as rotatórias, grama cortada, flores, as casas humildes com cerquinha branca, com jardim, com tudo, isso é cultura instalada. Então, eu quero reforçar para nós todos aqui que estamos debatendo e para você que está nos acompanhando, que cultura é muito importante. Não do jeito que estava sendo feito. Do jeito que está sendo agora, melhorou e tem que melhorar muito mais. Verdade. E ele falou muito bem dessa questão dos novos políticos, né? Lembro como todo mundo ficou, Eduardo Girão ganhou, caramba, Eduardo Girão. Muita gente ficou impressionado, realmente. Ele derrotou gente grande, muito grande. Está lá esse tempo todo, não se corrompeu, pelo visto, né? E que entrem mais senadores, assim, de respeito, honestos, né? E que você pense bem no seu senador aí, quando você for votar, né? E assim, eu resolvi colocar também um vídeo aqui, voltando ao caso do deputado federal Daniel Silveira, o vídeo de um dos maiores juristas do Brasil, inclusive ele é amigo de ministros do STF, inclusive ele fez até livros com alguns deles, né? Ele tem contato direto e é um senhor que deu entrevista, né, essa semana para o programa Pingos nos Is? Pronto. Não, é direto ao ponto, exatamente. É porque tem tantos lá, é direto ao ponto. Então, é tanto do ponto, menino. E é o Ives Gandra. Eu queria muito que vocês vissem a opinião de um jurista sobre isso que está acontecendo com o deputado federal. Olha só. Em primeiro lugar, eu respeito muito os ministros do Supremo, tenho livros escritos com eles, tenho participado de bancas com muitos deles e já fui advogado de alguns deles, não é? Então a admiração por eles é muito grande. Em segundo lugar, no direito pode-se ter posições divergentes. Nós mesmos aqui estamos falando sobre o caso da condenação do Dallagnol. A ministra Isabel Galotti votou contra, o que significa uma posição contrária aos outros. Nem todas as decisões são por unanimidade. Então nós temos a liberdade, com muito mais razão, não estando no tribunal, de como professor dizer o que nós entendemos. Em terceiro lugar, eu tenho uma vantagem sobre eles. Eu sou muito mais velho, 87 anos, e eu participei de audiências públicas na Constituinte a convite deles. Bernardo Cabral foi meu companheiro de conselho de ordem e até hoje é meu conselheiro no Conselho Superior de Direito da FEComércio, era o relator da Constituinte. Nós conversamos toda semana. Ulisses assistiu palestras minhas sobre forma de governo, sobre parlamentarismo, entende? Então, na prática, eu vi o que se discutiu lá. O que se discutiu na Constituinte durante 20 meses foi, em primeiro lugar, não poderemos ter nenhum poder sobre os outros. Por esta razão, porque vínhamos de um regime em que o executivo dominava os outros dois poderes, se procurou fazer com que houvesse exaustiva competência explicitada na Constituição para os três poderes. No momento que o Supremo passou a substituir o executivo sendo um poder maior,
E é esse o aspecto que eu tenho dito aos ministros, porque eu os admiro, temos conversado muitas vezes, até participado de bancas, entende? Eu digo para eles o que eu sinto. Eles passaram a ser um superpoder invadindo competências. Então chegamos ao caso do Daniel. Artigo 53 da Constituição. O que é que diz o artigo 53? Que um parlamentar é inviolável em quaisquer manifestações. Quaisquer manifestações não põem em dúvida nenhuma. Enquanto ele falar qualquer besteira, se ele fizer, a Câmara tem que punir, porque ele tem que ter o decoro parlamentar, inviolável em quaisquer manifestações no exercício das suas funções. E eu estou dizendo o que o Batorque me contou num programa de televisão que fizemos juntos. Daí ele disse, Batorque, ministro, lembrando do tempo que ele tinha sido ministro, se eu estiver falando com um eleitor meu, eu estou ou não nos exercícios das minhas funções? E o eleitor disse, ele disse, olha, eu acho que está. Ele disse, e se alguém achar que eu não estou? Não é melhor deixar essa redação de fora e colocar quaisquer manifestações, porque ele pode dizer o que quiser. Se faltou o decoro parlamentar, o Congresso pune. Mas ele tem o direito e não pode, é inviolável. O que aconteceu com o deputado? E nisso eu discordei muito do Alexandre, que eu admiro. O Alexandre pôs a Lei de Segurança Nacional acima da Constituição. Lei que, em matéria de manifestação, já tinha sido por Carlos Aires, quando ele era presidente do Supremo Tribunal Federal, afastado no que diz respeito à imprensa, a qualquer comunicação, etc. E, de rigor, tinha razão o Batorque quando pediu isto, porque foi colocado na Constituição, no artigo 220 da Constituição, que a liberdade de manifestação é ampla, por todos os meios de comunicação. E o deputado, como não representa, não ele. Um deputado, quando está lá, está representando 10, 20, 30, 100 mil eleitores. Quando se pune um deputado, está se punindo todos os eleitores que votaram nele. Então, a meu ver, com todo o respeito e admiração que eu tenho para o Alexandre, eu já disse isso repetidas vezes, eu acho que a decisão foi de uma inconstitucionalidade manifesta. Falou tudo, né? Falou tudo. Agora você vê um grande jurista, amigo dele, falando isso, né? Várias pessoas se pronunciando, o Senado tentando mudar isso, e se nada acontecer realmente, a gente tem que se pegar a Deus, é isso mesmo? Assim, vamos rezar que aconteça alguma coisa, porque, meu povo, sinceramente, eu não sei mais. Agora pode chegar, Lula, por exemplo, pode chegar e dizer, vamos fazer manifestações na casa dos deputados. Vamos falar com a mulher dele, com os filhos dele. Isso pode. Isso aí a gente vai falar sobre isso já, depois do intervalo. Não sai daí. De volta. Vamos colocar aí o próximo tema na tela. Gente, vocês viram? Pode colocar aí. Não sei se vocês viram essa fala do Lula, né? Que durante um evento com a diretoria da CUT, Lula fala em mapear casas de parlamentares para manifestações. É necessário mudar a forma de pressão e incomodar a tranquilidade de congressistas. Tem um vídeo, olha só. A gente vai ter que fazer mais do que a gente fez em outras eleições. Mas a gente vai ter que colocar no papel o que a gente quer. E a gente vai ter que ensinar a sociedade a cobrar dos deputados as coisas. Porque, Sérgio, daqui para frente vamos ter que mudar o jeito de fazer pressão no Congresso Nacional. Eu queria dizer para vocês, com todo carinho, que fazer ato público na frente do Congresso Nacional não move uma pestana de um deputado. Você conhece lá dentro do plenário, aqui tem gente que conhece. Quando a gente está dentro do plenário, Pimenta, a gente não sabe se está chovendo lá fora, se está caindo canivete aberto, se está caindo granizo, a gente não sabe se estão xingando a gente ou xingando o presidente. Você só vai saber dos atos quando você chega em casa que liga a televisão. Agora é engraçado que a gente não aprendeu, com o movimento que a gente tem, a fazer pressão na cidade onde as pessoas moram. Os deputados têm casa. Eles moram numa cidade. Nessa cidade tem sindicalista, nessa cidade tem professor, tem metalúrgico, tem bancário, tem pedreiro. Nessa cidade tem quase todas as profissões que estão representadas aqui. Então, se a gente, ao invés de tentar alugar um ônibus, gastar uma fortuna para vir em Brasília, que às vezes não resulta em nada,
Se a gente pegasse, mapeasse o endereço de cada deputado e fosse 50 pessoas na casa do deputado, não é para xingar, não, é para conversar com ele, conversar com a mulher dele, conversar com o filho dele, incomodar a tranquilidade dele. Eu acho que surte muito mais efeito do que a gente vir fazer a manifestação em Brasília. Porque em Brasília, eu posso te contar, porque eu fui deputado e fui dirigente sindical, aquilo causa muito pouco efeito. Muito pouco efeito, sabe? E se a gente quiser causar o efeito, a gente vai ter que mudar o jeito de pressionar. E a gente vai ter que tentar, sabe, mudar. Ai, Magda, vai, fala. Rapaz, é tão difícil, né? Há muito tempo que eu não escuto, eu não me permito mais nem ouvir a voz desse sujeito. Ele consegue manchar a reputação até dos malandros. Ele está para além, né? Existe o malandro, existe o mau caráter e existe o Lula. Que decepção, né? Que grande decepção, porque em 2003 não era essa a expectativa. Nós tínhamos, sim, até quem não votou, tinha a esperança de dias melhores, e ele conseguiu macular as nossas esperanças, ele conseguiu deturpar o entendimento sobre o que é a causa trabalhista, né? Acho que até respeitando aqui o mérito do capital, né, da obra, até isso ele conseguiu macular. Ele conseguiu implantar uma discórdia na sociedade brasileira entre as classes que jamais existiu. Ele só aumentou o processo hierárquico que existe aqui dentro. Eu nunca, mesmo na minha infância, quando vivenciei durante a pseudo-ditadura militar, época em que mais nós tínhamos liberdade e esse sentimento de segurança, eu vivia nas ruas. Hoje a minha filha não põe os pés nas ruas se não for monitorada por mim. Mesmo naquela época, nós não assistimos o que nós assistimos quando um homem que se diz representante dos interesses da população brasileira assumiu o poder. Nós não vimos essa coisa dividida, partidarizada, né, totalmente repartida. Professores, como ele mesmo disse, as categorias de base muito facilmente manipuladas, porque o discurso é construído para isso, né? Para manipular e para enganar. Professores, bancários, pedreiros, vocês que representam a classe trabalhadora contra a burguesia. Que burguesia? Do que ele está falando, né? Então, assim, é alguém que, na minha perspectiva hoje, não tem sequer o meu tempo para ouvi-lo. Nós não devemos conceder isso a ele, porque é alguém que foi liberto por um Supremo que está totalmente atrelado, né? e a serviço de pessoas como ele. Eu creio que quando a gente fala em esquerda, a gente generaliza muito, mas dentro da esquerda tem gente boa, sim, tem gente competente, tem gente honesta, mas que, porventura, talvez por desinformação ou por ser crédulo demais, você acaba comprando aquela ideia. Nós mesmos temos amigos em comum que são de esquerda, pessoas boníssimas, então eu não gosto de generalizar, mas ele conseguiu despertar esse ódio na população brasileira, fragmentar a população brasileira a partir desses discursos falaciosos e mentirosos. É um mentiroso convicto, né, desprovido de caráter e sem condições de frequentar qualquer um tipo de sociedade que se diga civilizada. Eu paro por aqui porque não, é o seguinte, para não começar a usar palavreado. Você falou bem, você falou dos esquerdas, e eu sei que tem muita gente de esquerda que também assiste. Mesmo que esteja esculhambando todo mundo aqui, mas gosta de assistir. Então, agora, antes até de continuar aqui a palavra para os outros debatentes, eu queria que vocês aí, meninos, vissem esse segundo vídeo do Ives, que eu fiz questão de trazer, porque eu nunca tinha visto ninguém que tivesse tido acesso aos autos, realmente, do que aconteceu na condenação do Lula. E o Ives, nessa mesma entrevista lá com Augusto Nunes, ele fala com todas as palavras o porquê que foi inocentado, né? De uma hora para outra, inocentado. Porque tem muita gente que briga, né, dizendo que ele é inocente. E ele não é inocente. Mesmo você sendo de esquerda, você pode ser, tudo bem, a gente vive num Estado democrático, não tem problema nenhum. Agora, você tem que ter a consciência que o que aconteceu com ele foi verídico. Sim, teve roubo, sim. E agora, um dos maiores juristas vai falar para vocês o porquê. Então, prestem bem atenção, o porquê
que o ex-presidiário, que devia ser presidiário, foi inocentado. Olha só. É que, na verdade, essa condenação do STJ, ela parte do princípio que ele foi ofendido na sua honra. Acontece que quem leu a sentença do Moro, de 230 e poucas páginas, há provas, carradas de provas contra ele. Tanto é verdade que 3 desembargadores dos melhores do TFE, da 4ª Região, também confirmaram. O próprio STJ, como disse a nossa eminente procuradora, e mais do que isso, acrescentando, 6 ministros do Supremo aceitaram e que aquelas provas demonstravam de que houve improbidade e que ele comandava. Houve um mensalão no seu governo, houve um petrolão no seu governo. E eu não estou falando por mim, eu estou falando do que disseram os magistrados. Agora, se alguém foi condenado por todos esses 4 instâncias, dizendo que ele tinha sido um administrador, um ímpio administrador, é evidente que ele não pode ter sua honra afetada, porque alguém disse antes que era aquilo que todos esses julgadores condenaram. Vale dizer, ele teve a sua honra afetada, o presidente Lula, segundo o STJ, eu concordo, o voto vencido da ministra Isabel Galotti, que é Isabel Galotti Rodrigues, porque ela é casada com um ministro do Tribunal de Contas da União, era o melhor voto. Tinha havido um julgamento e, por dizer a verdade, uma juíza de Brasília absolveu o presidente Lula. E qual foi a decisão dessa juíza? Absolveu o presidente Lula e mais 8 pessoas. Dizia o seguinte: as provas contra o presidente Lula são incontáveis. Eu tenho todos os indícios aqui no processo. Mas como eu estou proibida de examinar essas provas pelo Supremo Tribunal Federal, eu absolvo. Quer dizer, ela mostrou que se ela não tivesse proibida de examinar provas que provavam que efetivamente aquilo existiu, que 3 desembargadores do Tribunal Regional Federal, da 4ª Região, do STJ, do Supremo, tinham dito aquilo, a evidência, ela teria condenado. Então, eu só estou proibido de dizer isso porque o Supremo não me permitiu usar as provas. Então, o que eu posso concluir, meu caro Augusto Nunes, é o seguinte: o Brasil é o único país que tem corruptores, mas não tem corruptos. Ela foi proibida. Vocês têm noção? Proibida de ter acesso, de ver as provas. Né? Cara, que absurdo, né? Pode falar, Odair. Olha, nós estamos vivendo, e não é novidade o que eu vou falar aqui, porque esse é um sentimento aí de muitos e muitos brasileiros, a ditadura do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos vivendo isso. Temos que acordar, temos que pressionar e não desanimar para que a gente consiga fazer com que tenha efeito pressões que a gente possa vir a realizar. Não vamos desanimar, mas está completamente errado tudo o que está acontecendo. Ora, o TRF4 julgou por ministros ilibados. A Lava Jato antes julgou. E aí daqui a pouco vem um Supremo e solta, está tudo certo. Nós estamos falando aqui do principal ícone desse julgamento, mas tiveram outros que foram liberados e libertados também. Tiveram outros. Mas e aqueles bilhões e bilhões que foram recuperados, inclusive dinheiro de fora, que eles eram os desviadores e protagonistas, né, dessa situação de colocar nos bolsos o dinheiro que é nosso, que é do povo, que é da população. Isso é prova também. Lógico, claro. O Gandra, que é dos maiores juristas e tem o reconhecimento não só nacional, mas do mundo, ele nos colocou nesse vídeo agora o que realmente está acontecendo. E eu queria resgatar, já que todos vocês que estão acompanhando, para todos nós aqui, eu também caí no conto do partido que defendia
era contra a corrupção. Olha lá no início, estou falando do início, era contra a corrupção, que defendia a mudança do país e que depois, quando tomou conta, fez muito pior. Eu fui diretor sindical nacional, representando os sindicatos ferroviários do Rio Grande do Sul. Sindicalismo é uma faculdade, ou era uma faculdade de política. Eu também fui enganado, como você, como muitos que estão nos acompanhando. Gente, os nossos princípios, eles têm que estar na frente da moral, da ética. Os nossos princípios têm que estar na frente de todos os nossos procedimentos. Nós não podemos aceitar mais isso de jeito nenhum. Nós não podemos deixar com que interfiram nas nossas vidas, desviando o dinheiro público, como foi feito, isso é prova. Bom, tem uma prova mais simples, e tem alguns, né? E eu quero salientar aqui que eu militei na esquerda, na centro-esquerda. E até hoje eu me sinto centro-esquerda, porque defendo aquela parte da sociedade que mais precisa. Não sou contra quem defende a classe A, B e C, do empresariado, que produz empregos, que também tem o seu papel importante na sociedade, mas prefiro ajudar aqueles que mais precisam. Eu fui enganado também. Enfim, Jaque, a todos nós temos que dar uma virada, e tem uma eleição aí na frente. Eu acho que a hora é daqui a pouquinho aí. Miriam. Eu queria chamar a atenção para um aspecto que eu sempre que tenho uma situação dessa, eu tento analisar o cenário, né? O que está por trás disso. A gente tem visto que o Lula não consegue mais levar ninguém para a rua. Ele está levando grito, Lula ladrão, teu lugar na prisão, ovo. E essa semana passada, a gente viu 2 casos de... Eu não sei se era do MST, eu sei que era gente menos favorecidas, que foram levados a invadir 2 supermercados. Pode soltar as imagens enquanto ela está falando, a gente tem imagem disso. Ah, tá. 2 supermercados em estados diferentes, né? Pode falar. E como o Lula não consegue mais levar ninguém para a rua, ele não consegue aglutinar as pessoas, ele está usando um modus operandi diferente. Vamos para a casa dos deputados. Vamos fazer a farra na frente da residência dos parlamentares, né? E a gente vê que a coisa toda está junta, está de caso pensado, né? Houve, tempos atrás, porque isso também é interessante, são 2 pesos, 2 medidas, foram à casa da ministra Carmen Lúcia, sujaram a entrada do prédio dela de vermelho, se eu não me engano, foi o MST que fez isso, e ninguém sofreu nada. Então, assim, o que me assusta é que está havendo uma leniência com relação a tudo isso. E depois, vão ser quem? O socialismo, ele está vindo devagar, mas ele vai chegar um dia que vai querer quarto da tua anunciado, casa. né? Está sendo anunciado. Aqui no Brasil, não, pelo amor de Deus. Aqui nós não vamos deixar isso acontecer. Gente, nós ele temos já exemplos, roubou. Ele já roubou. Exemplos de outros peraí, países vamos aqui. lá. Depois não vão dizer que não sabiam. Já roubou. Exatamente. Vocês viram aí o jurista falando. Coisas que eu nunca tinha visto antes, ninguém explicar de uma forma tão plausível como ele explicou. Então, já roubou, todo mundo sabe. Se gostando ou não, roubou, né? Fala em censurar a imprensa, censurar as redes sociais. Manda as pessoas irem para a frente das casas dos parlamentares. Aí, se chegar no poder de novo, virar um socialismo... Ah, eu não sabia? Será que a gente não está indo para isso, Germano? O que você acha? Alguém sabe qual é o endereço do Lula para a gente mandar alguém para lá para fazer um piquete, tirar a responsabilidade? A gente vai ser preso, eu tenho certeza. Exatamente, né? Então, assim, agora eles fazem exatamente aquilo que o Lênin mandou fazer. Né? Se você chega numa livraria de Fortaleza e pega aquele livrinho, O Pensamento Vivo de Lênin, eles seguiram assim à risca, sabe? Acuse-os do que você faz, do que você pensa. É horrível isso, sabe? Então, assim, eu vejo o Lula, eu vejo a gente aqui num programa desse, ver o Lula descondenado, candidato a presidente, né? Parece uma distopia isso. Parece que isso nunca chegaria a acontecer, e aconteceu, né? Eu acho muito triste, né?
Eu ia parabenizar pela palavra descondenado, né? Porque ele não é inocente. Ele foi liberto. É uma outra situação. As pessoas mais humildes, elas confundem. Elas acreditam que realmente tudo foi apagado. A justiça foi feita. E não é verdade isso. A juíza não teve acesso ao caso. Isso. Ela só liberou por isso. Como é que ela não teve acesso? Como é que ela ia E tem uma parte julgar? da população que ela ainda acredita que não tem provas. Gente, olha o que ele conseguiu reunir, ele e a sua família, em termos de milhões e milhões e milhões. Ora, como que um sindicalista, e eu também fui, respeito isso, né, reuniu à sua volta tanto dinheiro sendo presidente da República. E é muito, não é pouco. Isso já é prova, gente. Não é prova porque não passou lá pela justiça essa situação, mas é prova e nós sabemos disso. A Patrícia Leite, que está nos acompanhando, a Luciane Roveder, a Jaina, o Itamar Guedes, que deixou os comentários aqui, vocês também foram enganados. Porque, de uma certa forma, nós queríamos que, naquela época, o Brasil melhorasse, porque havia corrupção e sempre houve. Só que quem não come mel, não sabe comer mel, quando come se lambuza. Olha o que fizeram. Olha, e só corroborando com o que o colega está dizendo, boa parte do professorado brasileiro ainda crê na inocência do Lula. E aí fica aqui a mensagem. Não é desabonar a sua imagem, não é ficar desacreditado, voltar atrás e reconhecer que errou no julgamento. Os fatos estão aí. Será que esse professorado é ideologicamente tão cego, tão incapaz de fazer uma análise política, ou será que é uma má-fé intelectual mesmo? E isso é muito complicado, porque nós temos milhares de alunos nas mãos dessa classe, né? Então, fica aqui um apelo para que as pessoas repensem os seus pontos de vista, as suas escolhas. E não é feio, é louvável voltar atrás. Eu fui eleitora do Lula em 2003, voltei atrás, né? Então, é gravíssimo quando a gente estende essa discussão para o âmbito da educação básica brasileira, porque nós sabemos que essas crianças estão, sim, sendo falsamente manipuladas, sob o ponto de vista, né, daquilo que é certo e daquilo que é errado. Por isso, eu comungo com a escola sem partido, sim, já que as pessoas não conseguem separar o professor, né, do ideólogo. Ou você leciona, ou você faz ativismo político. E está complicada essa situação hoje. Tem casos, né, como o escritor Mark Twain, autor de Huckleberry Finn, ele diz que é mais fácil você enganar as pessoas do que convencê-las de que foram enganadas. Então, eu acredito que tem gente que meio que não dá o braço a torcer. Não é isso, não aceito, eu não fui enganado. Orgulho, né? Porque tem situações que você olha e diz, como é que essa pessoa não está vendo? Qual é o objetivo dele fazer a população ir na Casa dos Deputados, por exemplo? Qual é o objetivo? O que está por trás disso? Instabilidade social, né? Para desestruturar o governo no âmbito federal, inquietar as pessoas, como eles agem sempre, né? Esse tipo de anarquismo que compromete a integridade física do ambiente, dos espaços, inclusive das pessoas. Não respeitando a democracia, né? Não, claro, e comprometendo, né, a individualidade. Você se lembra daquele nós e eles? Vocês se lembram? Quando ele estava, eles, nós e eles. E a gente sempre teve orgulho de ser um país que fala um só idioma, né? O português. Todo mundo na Copa do Mundo se veste de verde e amarelo, aquela unidade, né? E esse cara veio e cortou isso, ele partiu, disse nós e eles. Eu fiquei, quem são eles? É verdade. Eu sou eles? Eu fiquei, eu não estou contigo, eu sou eles. Agora sim, voltando ainda para essa fala dele, né? Que manda a população que segue ele ir na casa dos parlamentares. Gente, tudo que a gente escute, traga para a sua vida, para você ver. A gente tem uma visão diferente, né? Quando eu vi isso aí, eu vou, fazer uma analogia de uma coisa que aconteceu comigo. Teve uma época lá na TV Diário que eu me envolvi, na verdade, me envolveram numa polêmica, que pegaram uma fala minha e deturparam, começaram a me detonar. Quando estava me detonando na minha rede social, beleza. Agora foram no meu filho. Sabe aquela leoa? Você não tem noção, não.
A leoa ficou louca. Foi exatamente na polícia, achei quem fez isso e tal. Então, eu pergunto, o que é que tem a ver as mulheres, os maridos e os filhos dos parlamentares serem incomodados por baderneiros? Me diga, o que é que tem a ver? Não tem nada. A profissão deles é essa. Não tem nada a ver invadir literalmente a intimidade dos parlamentares, fazer bagunça. Que democracia é essa? Se o presidente é esse, o povo que votou. Se o deputado é aquele lá que vocês estão querendo ir lá, amando do grande chefe, né? Ir lá. Foi o povo que votou. Ele não entrou lá assim, não. Quem entra assim, só por indicação, é ministro. Voto nenhum. Agora os parlamentares, sim. Todos eles foram colocados pelo povo. Então, isso é completamente inadmissível. Então, tinha que vir realmente de uma pessoa como essa, que rouba e ninguém diz nada, né? E volta a ser candidato. Jaque, pode falar. Eu queria dizer que eu invejo Rouba e deixa roubar, né? Ah, com certeza. Eu invejo a credulidade dele. Não, aqui o socialismo não vem. Primeiro que nós já temos muitos traços socialistas, né? Se a gente for examinar, já tem muitos traços socialistas. Mas eu queria chamar a atenção para os nossos vizinhos. Se a gente for observar o que aconteceu na Venezuela, na Argentina, exatamente, e no Chile, eu digo que o Brasil ele não está isento de receber também a mesma mudança, e é uma mudança que ninguém quer. Né? Aí eu pergunto, que é uma pergunta que eu sempre faço para os meus colegas lá da associação, cadê o João Pedro Stedley com o exército dele? Aonde é que ele se meteu? Por que ninguém pergunta o que é que ele está fazendo? A gente só escuta boatos, que ele está em tal lugar, que ele está em tal lugar, que ele está fazendo treinamento. Que tipo de treinamento? A instabilidade que a Magda falou é só o começo. Eu não estou querendo amedrontar ninguém, mas eu acho que se a gente não alertar, as pessoas não se prepararão para uma possibilidade que está por vir. Eu não acredito no resultado dessas pesquisas que estão aí. Porque, olha, num projeto, Mestre Acosta, vai ali no YouTube, Mestre Acosta, programa Churrasco e Bom Chimarrão, culinária e entrevista com artistas e com celebridades. Eu ando no Brasil em função dessas gravações. Aqui no Ceará, em qualquer lugar que a gente anda, nós não encontramos essa consonância para poder dizer que candidato tal, Zé Inácio, está com tanto por cento, né, acima das pesquisas. Não acredito nisso. Agora eu vou dar um giro nessa conversa. O posicionamento do José Inácio quanto a ir até a frente da casa dos parlamentares para pressionar, isso está errado? Não, está certo. Está certo na ótica da esquerda. Não daquela que eu defendia há anos atrás. Não do socialismo que todos nós até gostaríamos de tornar um pouco mais igual à sociedade. Mas isso não deu certo em parte nenhuma do mundo. Tá certo ir no supermercado também fazer essas badernas aqui? Isso não deu certo. Você acha certo estar dentro do supermercado fazendo suas compras com a sua família e chegar um monte de baderneiros fazendo isso? Esse socialismo nós não queremos. Mas na ótica deles, eles estão certos. Porque eles fazem qualquer coisa. Eu vivi sindicalismo. Eu vivi isso lá dentro. Teve uma corrente que saiu de dentro do PT e que ficou em segundo lugar numa das eleições do nosso sindicato ferroviário. Ela, em época de reunião com os delegados para decisões, gente, é grave o que eu vou dizer, mas isso acontecia 30, 40 anos atrás. Se pagava até droga por troca de votos para aqueles delegados para seguirem a posição deles. Levavam para prostíbulo de noite, vale tudo, gente, isso ainda continua valendo. Mas nós não podemos aceitar. Professor, é verdade, nós temos exemplo da Venezuela, a Argentina do jeito que está vivendo agora, né, que já tinha passado essa fase e voltou de novo. Aqui no Brasil, não. Agora, todos vocês, nós somos responsáveis para não deixar isso acontecer. Esse socialismo aí que maltrata e que, aliás, em 1917, lá com a seção da União Soviética, também aconteceu, de que quando eles ganharam, eles mesmos se combateram e se mataram entre mais de milhões.
pelo poder, o poder pelo poder. Queria agradecer a presença de vocês. Primeiro, pode falar o teu evento do churrasco, vai ter? Olha aqui, ó, é o 14º Encontro da Cultura Gaúcha do Ceará, vai ser em setembro. Vai ser um evento... Bom, no último aí, em 2019, 2018, a gente assou mais de 900 quilos de carne. Nós vamos repetir e queremos até dobrar. Você está convidado. E os eventos gaúchos aí a gente vai anunciando. Amanhã aqui no programa da Jaque. Amanhã vocês vão acompanhar a banda Old Lamp. A Old Lamp é sensacional, é rock na veia. Você não vai perder. Miriam, obrigada. Quem quiser seguir você nas suas redes sociais. Bom, as minhas redes sociais não tem muita coisa, mas as institucionais têm. Sim. Procure Ordem e Liberdade Ceará, certo, que você vai achar. Ou Facebook, YouTube, Instagram, porque além das redes sociais institucionais, a gente também tem dos nossos núcleos, que são em separado, né? A gente trabalha com as mulheres conservadoras, com a juventude de direita, professores de direita, pessoas com deficiência, e temos um grupo monarquista, porque não tem nada mais conservador do que a monarquia, né? E eu queria fazer aqui um convite àquele conservador que se sente solitário, acha que ele está só. Ele não está só. Vocês estão vendo aqui que tem muita gente que pensa igual. Procure pela gente. Procure associar-se a quem pode estar junto de vocês. Eu agradeço a Jaqueline, obrigada. Adorei estar aqui. Volte ela sempre. É linda, viu, gente? Eu fiquei impressionada. Obrigada, meu amor. Muito obrigada. Agradecer também ao escritor Germano Branco, que está aqui, né? Nós temos o livro dele aí, mostra aí, por favor, né? E como é que a gente faz para adquirir, Germano? Olha, aí é a quarentena, você pode acessar o site uiclap.com.br, é livro físico, hoje a gente tem que falar isso, né? Tem um digital e o físico. Você recebe em casa, acessando esse site, uiclap.com.br. Esse livro, rapidamente, tem um tom confessional, é um diário que eu fiz na pandemia para não pirar. Literalmente da quarentena. Da quarentena eu escrevi todos os dias para não pirar, né? Para poder saber onde é que eu estava. Eu estava acordando todo dia, era domingo para mim, né? Sei. Tudo fechado e tal. Então, assim, onde poderia imperar o medo e a desesperança, acabou gerando em mim um grande humor, uma esperança. E tem inspiração, até né? Inspiração. Tem até um capítulo que termina até com a minha amiga Magda, né? Que eu cito, eu escrevo no livro, que eu falei, Magda, você está sabendo que o governador parece que vai proibir a venda de bebida? Aí ela disse, não, aí eu pego em armas. Então tem coisas nesse nível, assim, um livro, né? Então segue também o Instagram dele, qualquer dúvida aí, você vai no Instagram dele e tira as dúvidas. Pode tirar aí, dúvida. Que ele tem outros livros também, pode não me é seguir só isso, também. né? Valeu, obrigado, Jaque. Valeu, Germano. Valeu. Magda, obrigada mais uma vez. Obrigada, Jaque. Obrigada a todos. Obrigada, colegas. E se você não quer pirar, vem para a Gesta, @Gesta Educacional, e vamos discutir uma educação de qualidade comprometida com valores conservadores, cristãos e pró-vida sempre. Obrigada, Jaque. Muito obrigada a todos, foi um prazer. E a gente fica por aqui. E amanhã, como o nosso gaúcho te disse, amanhã tem boteco, é isso mesmo. Então não perde. Um grande beijo, fica com Deus e até amanhã, se Ele quiser. Tchau, tchau, gente. Programa Já que estamos no ar. Oferecimento Center Box. Tudo de bom pra você.